Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante. Hoje, quinta-feira, 21 de março, os jogadores seguem desfrutando de uma folga merecida após a batalha de Bragança Paulista. Teve um jogo ali contra o Sampaio Corrêa também, mas os reservas que jogaram. O elenco se reapresenta amanhã no Lonier, já para começar a preparação, visando final da Taça Rio, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Glorioso volta a jogar na próxima quarta-feira, dia 27, contra o Boa Vista. A Taça Rio termina no dia 31 de março, outro jogo contra o Boa Vista, dessa vez no estádio Newton Santos. O primeiro é Bacaxá. E depois, meu amigo, vem aí uma maratona insana nos meses de abril e maio. São 17 jogos, uma média de um jogo a cada 2,8 dias. Não tem descanso. Cara, que loucura que é o calendário do futebol brasileiro. A gente pode até começar falando sobre isso, porque a gente fica nesses 2, 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro, né, o calendário espaçado, né, os times ali naquela preparação. Mas, pô, o estadual não precisava ser tão longo, né, cara? Que aí você acaba achatando o Campeonato Brasileiro, você achata a Copa do Brasil, e aí depois você tem que jogar tudo atropelado, um em cima do outro, um em cima do outro. Quando o negócio começa de vez, a gente vai se ver obrigado a assistir não só o Botafogo, mas vários times com equipes alternativas. Tá jogando a Libertadores na quarta? No sábado é provável que você vai botar um time alternativo. Tá jogando o Campeonato Brasileiro no domingo? Tem Copa do Brasil no meio de semana? Como é que você vai fazer o alternativo na Copa do Brasil, dependendo do adversário, alternativo no Campeonato Brasileiro? O Brasileirão, e a gente viu isso nos últimos anos, né? Nessas primeiras rodadas que os times estão com o foco dividido, acaba que várias vezes a gente vê times reservas, times alternativos, e a pergunta desse vídeo aqui é a seguinte: o Botafogo tem elenco para aguentar essa maratona insana dos próximos 2 meses? Eu quero que você responda aqui, deixe seu comentário. E tem uma outra parada importantíssima, né? O like. Ia dar o bom dia pro Joaquim aí. Pô, não, antes tem que dar o like pro YouTube entender que esse é um conteúdo legal, entregar para mais botafoguenses. Inscreva-se no canal, estamos quase chegando aos 57.100. Estamos com 57.092, não 992, senão a gente já está chegando aos 58. E tem o plano de membros a partir de R$5. Além disso, ative as notificações. Você já sabe que essa resenha aqui, ela entra por volta de 11 horas da manhã. Mas vamos começar a falar. Meu Deus, que introdução longa. Joaquim, tudo bem? Tudo bem, Depp, e você? E já um bom dia para os amigos do setor visitante. Tudo certo aqui, graças a Deus, mas eu confesso que perdi o fôlego. Só de ver né, essa sequência do Botafogo, né, até o fim da fase de grupos da Libertadores. Ainda tem uma outra coisa ali dos estaduais, esse é um ano que tem Copa América. Então, eles achataram a fase de grupos da Copa Libertadores. E olha só o que nos ainda aguarda. Estão discutindo se tem pausa, se tem que ter pausa, se não vai ter pausa, como se ninguém soubesse que ia ter Copa América. Foi por acaso, descobriram agora que vai ter Copa América. Curioso, né? Uma Copa América no meio do ano de 2024. Em princípio, não vai ter pausa, mas a gente nunca sabe o que esses caras podem aprontar. Vamos lá, olha só essa sequência aqui, ó. Boa Vista, no dia 27, e no dia 30 aqui, na verdade tá errado, é no dia 31, porque essa matéria aqui é de 2 dias atrás. Aí você tem Júnior Barranquilla, LDU, Cruzeiro, aí Atlético Goianiense e Juventude em casa. Olha só isso aqui, cara. Você joga contra a LDU no Equador e o jogo do final de semana é contra o Cruzeiro em Minas Gerais. Aí você tem Atlético Goianiense, Juventude, Universitário. Isso aqui é até uma sequência boa, porque são 4 jogos no Rio de Janeiro, podendo até ser 5, se o Botafogo jogar, né, essa terceira fase da Copa do Brasil em casa, né, no jogo de ida. Mas aqui são 4 jogos garantidos no Rio de Janeiro: Atlético Goianiense, Juventude, Universitário, Flamengo. Aí depois você tem um outro aqui, Botafogo e Bahia em casa. Botafogo e LDU em casa, são vários jogos em casa. Mas olha só isso aqui agora: Fortaleza fora, Universitário no Peru fora, Corinthians fora, de repente uma Copa do Brasil fora. E aí você tem Botafogo e Fluminense, Júnior Barranquilla e Botafogo, e depois de você jogar na Colômbia, porra, quase no Caribe, quase no Caribe não, o jogo é ali no Caribe, né? Você desce pro sul para enfrentar o Grêmio, meu irmão.
Dá um medinho, não dá não, esse calendário do Botafogo? Medo dá o calendário do futebol brasileiro, né? Isso não é novidade para ninguém, é um assunto que ninguém nem aguenta mais falar. E os próprios clubes são culpados porque eles vão lá e assinam um regulamento, então aí depois ficam choramingando. Agora, você começou pelo estadual, até falando que o estadual podia ser um pouco mais enxuto. Quem acompanha aqui já sabe minha opinião, eu acho que o estadual não devia nem existir. Mas, olha a polêmica, aceitando a existência dele, claro que tem que ser mais enxuto, até porque a gente vê umas coisas assim inacreditáveis. Qual a necessidade de ter esse jogo de Taça Rio? Quer dizer, se classificaram os 4 para a fase final, que já é um regulamento muito esquisito, quem ficou em quinto, sexto, sétimo, pronto, já está ali a classificação. Ainda faz esses jogos horrorosos, né? Com Sampaio Correia, aí agora vai jogar essa final incrível, né? Tão aguardada contra o Boa Vista. E aí a gente debate, mas pô, o calendário é apertado, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileiro. Pô, legal, são campeonatos importantes, né? Então vale a pena debater, aperta daqui, espreme de lá. Agora a gente está espremendo o calendário para fazer esses jogos pavorosos contra esses times horrorosos do Campeonato Carioca. Né? É inacreditável. Gramados horrorosos. Gramados horrorosos, muitos campos de estádios bezerro. horrorosos, times horrorosos. Né? E aí você... E só uma coisa, eu acho que o Carioca não deveria acabar, eu acho que ele deveria ser mais enxuto. Mas é impressionante como a FERJ consegue estragar um campeonato que acho que não tem potencial para ser um dos, né, mais importantes do país, assim, comparando com competições nacionais, mas eu acho que poderia estar entre os mais importantes e até ser o mais importante regional do país. Hoje eu acho que está muito atrás de Copa do Nordeste, está muito atrás de Campeonato Paulista, tá ficando no nível ali do Campeonato Mineiro, do Campeonato Gaúcho, que são campeonatos que, enfim, não tem tanta expressão, nunca tiveram tanta expressão, porque são 2 times praticamente, o Rio tem 4. Então aqui o Carioca poderia ser um campeonato muito mais legal, mas a federação, ela não se importa, ela não tá nem aí para a qualidade do produto, nem aí para a qualidade do produto. Ela só tá aí sugar o dinheiro dos clubes, é a única coisa que interessa. Pois é, cara, podia investir nesses estádios dos pequenos, fazer uma obra, uma reforma, colocar um gramado decente, os caras ficam aí ganhando dinheiro de taxa da FERJ, taxa disso aqui, taxa disso aqui, e a gente não vê nada sendo investido no futebol do Rio de Janeiro. Então, assim, do jeito que tá, para mim não faz o menor sentido esse campeonato carioca. Mas, enfim, nem é um assunto desse vídeo de hoje. A questão é, você não me respondeu, tem elenco para aguentar ou não tem elenco para aguentar essa maratona? Vamos lá, essa pergunta tem 2 etapas da resposta. Opa! Se a gente pensar nessa primeira metade da temporada, eu acho que sim. Porque não é possível que a gente vá ter uma maratona dessa de jogos agora, no início da temporada, e os jogadores também vão ficar choramingando, que estão super desgastados e tal. E tudo bem, você vai fazendo a composição ali com o elenco que a gente tem. Mas mesmo assim, cara, é muito pesado, cara. Você vai jogar, por exemplo, na altitude de Quito, você não tem como... Se você jogar em Quito, você não vai botar o teu time titular no domingo. Você jogou quinta em Quito. Você vai botar o time titular domingo contra o Cruzeiro em Minas Gerais? Eu acho que é pesado, é que você não esperou completar para entender o raciocínio. É muito pesado. A gente sabe que o calendário brasileiro é muito pesado. Mas eu acho que até o meio do ano, com o que a gente tem, a gente consegue levar, a gente consegue conduzir, a gente tem peças para repor e vai. Agora, a gente viu o que aconteceu no final do ano passado. O Eduardo, por exemplo, se arrastava em campo. O próprio Tiquinho Soares também, porque chega no final da temporada, você tem esse acúmulo dos jogos do ano inteiro. Né? Então, é um massacre da Serra Elétrica. Chega no final do ano, os jogadores estão destruídos. Nesse momento, é pesado? É puxado? Mas eu acho que dá para levar. Agora, tem que ver para o segundo semestre. Porque a gente não vai poder fazer igual ano passado, que jogou de sacanagem na Sul-Americana. Exatamente. Esse ano a gente vai ter que levar muito a sério a Copa Libertadores. O Botafogo entrou algumas vezes com time alternativo na Sul-Americana. Se você fizer isso na Libertadores, meu irmão, tu não vai ganhar do Júnior Barranquilla, tu não vai ganhar da LDU. E tô falando assim, não vai ganhar talvez nem em casa. Né? Nem em casa, que a gente não conseguiu também no ano passado. Bota aí o alternativo contra o Defensa e Justiça. E aí, 1-1.
né? Ah, mas criou muitas oportunidades. Ok, 1-1, depois no final das contas quem passou foi a equipe argentina. Mas assim, eu até fiz essa pergunta no sentido de conseguir fazer uma gestão do tempo desses caras nesse momento da temporada. Porque você falou assim, o Eduardo não aguentou no final, o Tiquinho estava morto no final, e eu super concordo. Mas eles não tinham reservas. O Tiquinho continua sem ter, e acho que o Tiquinho, para mim, é a grande preocupação. O Eduardo, a gente já tem o Oscar Romero. E aí eu vou colocar aqui, né, o campinho do setor visitante, para a gente colocar aquele time que a gente considera titular, o time que é titular hoje, né? O time titular hoje. Que, assim, não vou entrar aqui no mérito, é o Gatito ou é o John? Cara, pode ser o John, mas hoje o titular é o Gatito, então vamos trabalhar com o Gatito titular. Gatito, beleza? Concorda, né? Se qualquer coisa você discordar, claro, você fala aqui. Na direita é o Damian Soares, deixa eu botar aqui, na lateral hoje. Pode ser que o Matheus Ponte seja o titular? Pode ser que o Rafael já voltou. Eu vou te falar que eu colocaria o Matheus Ponte de titular. Ele entrou em alguns jogos, foi bem. O Damian Soares tem ido muito mal, né? Então, eu nesse momento iria de Matheus Ponte. Eu tô bem com o pé atrás com o Damian Soares. Tá parecendo o Twitter, você, porra. Na primeira exibição ruim, nas primeiras exibições ruins, já vai descartar o cara. Não é descartar, mas se tivesse que escolher entre um e o outro, ambos jogaram poucos jogos. E nesses poucos jogos, o Matheus Ponte mostrou alguma coisa de bom. O Damian Soares não. Então, eu escolheria o Matheus Ponte. Eu entendo, eu concordo. Acho que o Ponte, até porque a gente... Aí tem uma coisa que é gestão de expectativa também. A gente esperava bem menos do Ponte do que do Damian Soares. E aí, quando o Damian Soares, que a gente espera, sei lá, uma nota 7, entrega um 5, a gente fica decepcionado. Quando o Ponte, que a gente esperava um 4, entrega um 6, a gente fica super feliz. E eu acho que o Damian Soares falhou pontualmente, e algumas vezes até a mesma falha, daquela bola longa que ele perde o tempo e aí o jogador se aproveita, o jogador adversário se aproveita. O Piton fez um gol assim, o Juninho Capixaba cavou uma expulsão assim e o Sampaio Corrêa quase fez um gol do mesmo jeito. Mas, não é possível que ele vai continuar desse jeito. O cara jogou aí 9 anos na primeira divisão da Espanha. Eu acho que vai melhorar. Muito nervosinho também, né? Não vejo problema nisso. E eu acho que o Damian tem que ter mais oportunidades para se titular. Se daqui a pouco o Ponte atropelar ou o Damian mostrar que não tem capacidade, aí a gente troca. Mas vamos lá, o Damian... Mas eu entendo o que você está falando e concordo, o Ponte pode acabar sendo titular. Aí você tem aqui o Barbosa na esquerda e aí na direita, brother. Já vem outra corneta aí, né, Joaquim? O Walter na direita. Eu não aguento mais o Walter, cara. Não aguento mais ele. Eu fico nervoso. Quando começa o jogo, a escalação lá, Lucas Walter, o coração já acelera. Você tem uns fakes no Twitter, não tem não? Não é aquele cara que fica cornetando o jogador, não? Eu acho que o Walter, em alguns jogos, mostrou uma certa insegurança, mas é jovem e eu acho que também mostrou certo potencial, não só no Botafogo, mas no ano passado com a camisa do Goiás. Daria mais oportunidade. Eu acho que se de repente... E a gente tem aqui um jogador, o número 23, o Pablo. Talvez o Pablo seja o titular. Só que o Pablo, dos lesionados, é o que vai ficar mais tempo aí no estaleiro. O Botafogo já está projetando o retorno do Luiz Henrique e o Jefinho para amanhã. Aí você tem o John, que está quase voltando. Já está próximo de retornar às atividades. E o Pablo segue em tratamento de um problema muscular que ele teve, que não foi revelado pelo clube. Então... O que a gente tem agora? O Bastos e o Walter para jogar na direita. E aí, cara, eu acho que eu sou mais... Haja coração. Walter, eu acho que eu sou mais o Walter nesse momento para você ver qual é, ver o que vai acontecer agora. Foram jogos muito importantes. Bragantino perdeu, tá fora. Aurora perdeu, tá fora. E aí, inclusive, eu acho que no jogo contra o Bragantino, ele vinha sendo um dos melhores do time em campo, tá? Acho que o Walter estava muito bem e aí ele fica marcado pelo drible que ele toma do Thalisson no final e sai o gol do Bragantino, mas eu acho que aquele é o tipo de drible que até o Gustavo Gomes tomaria, por exemplo. Porque a gente também não admite erro dos nossos jogadores, como se do outro lado estivesse jogando
um monte de criança. Não, são jogadores de qualidade. E eu acho que o atacante teve mérito. Mas Posso vamos lá. fazer uma observação sobre o que você Claro, falou desse drible? claro. Quando eu estava vendo o jogo na TV, quando o Walter chegou na jogada, eu falei, vai tomar. Porque ele marcou de longe. Quando o cara do Bragantino pegou a bola, eu falei, vai driblar ele. E driblou. Então, assim, a questão não é o drible. O cara é habilidoso, é normal. Você vai vir o Messi, vai te driblar, você vai tomar o Já drible, é deixou uma o Boateng vergonha. no chão. Pois é. Agora, eu, quando vi o lance na hora, no momento que ele chegou na jogada, eu falei, vai tomar. Porque ele chegou atrasado, ele não chegou junto, ele ficou marcando de longe. Parece que tá com medo do cara. Mas, enfim, segue o baile. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Marçal na esquerda. Marçal, uma atuação muito boa contra o Bragantino. Né? Também foi bem contra o Fluminense. E aí agora, sinceramente não sei qual vai ser a dupla de volante titular. Mas eu acho que o Danilo vem merecendo ser o titular nesse início. E o Danilo foi titular contra o Bragantino, né? Aí tem aqui o Marlon, que eu acho que para mim hoje é o segundo titular. E aqui, né, o meia do Botafogo é o nosso camisa 33, o Eduardo. E se você quiser jogar assim, o time vinha jogando assim, você também pode jogar aqui num 4-2-3-1 com o Eduardo, né, um pouco mais centralizado, mas assim, aqui não é nem para fazer o desenho tático, né? É mais ou menos como o time vem jogando. Sim. Vem jogando assim, o Marlon na direita, o Danilo aqui, o Eduardo mais pelo lado esquerdo. Aí nas pontas, cara, a gente tem, deixa eu só mudar a cor aqui do Savarino, a gente tem o Júnior Santos, mas só que eu acho que vai ser Júnior Santos aqui e o Luiz Henrique aqui na direita. Esse hoje seria o meu time titular. E na frente, o Tiquinho Soares. É um time muito bom, muito interessante. E você tem vários jogadores interessantes também no banco de reserva, Joaquim. Então, talvez ali o gol, mas o Gatito foi bem nesse último jogo contra o Bragantino, foi bem contra o Sampaio Corrêa também, e o zagueiro, acho que sejam hoje as maiores preocupações. Mas é um time muito bom, como eu já não vi há muito tempo assim no Botafogo, hein, Joaquim? O time é muito forte. Claro que tem ressalvas, como eu já falei aí, estou incomodado com o Damian Soares e com o Walter, mas de modo geral o time é muito forte, cara. A gente ainda não tem o reserva do Tiquinho, só vem o Igor Jesus no segundo semestre. Mas para as outras posições, cara, a gente está muito bem servido. Se você tira o Marlon, você coloca o Tietê, você tira o Danilo, você coloca o Gregory, você tira o Júnior Santos e vai vir aí um Luiz Henrique. Do outro lado tem um Savarino, tem um Jefinho, no meio com o Eduardo, pode entrar um Oscar Romero. É muito forte o time. Assim, isso a gente tá falando as peças que o Botafogo tem hoje. Agora, vai depender do técnico que vai chegar também, né? Que o Botafogo tá em busca de um novo treinador e o cara tem que, né, fazer com que esse time funcione coletivamente. Os caras têm que jogar bola também, né? Se ninguém jogar nada, não adianta. Mas beleza, esse aqui, acho que hoje seria o time titular do Botafogo. Agora, vamos lá. Isso aqui, o Botafogo acabou de jogar contra a LDU na quinta-feira e jogou com esse time. Ó. Vou botar aqui de novo. Botafogo jogou contra a LDU na quinta-feira. Gatito, Soares, Alter, Barbosa, Marçal, Danilo, Marlon, Eduardo, Júnior Santos, Luiz Henrique e Tiquinho. Porra, é um baita time, né? Aí vamos botar aqui os volantes de volta. Vamos botar aqui, tirar o Eduardo, colocar nos meios, o Tiquinho atacante, Luiz Henrique ponta, Júnior Santos ponta, Damian Soares laterais, né? Laterais aqui, o Marçal também. E os dois zagueiros, o Barbosa e o Lucas Alter, Gatito no gol. Aí beleza, a gente jogou com esse time contra a LDU. Agora vamos jogar contra o Cruzeiro, estreia do Campeonato Brasileiro. Assim, não tem necessidade de você trocar o goleiro, mas vamos supor que o time esteja muito desgastado com o jogo lá. Você entra com o John, aí quem é que você tem aqui? Você tem o Matheus Ponte na direita, você tem o Hugo na esquerda, e aí a zaga a gente vai ter um problema agora, porque a gente tem aqui o Bastos na direita, e a gente poderia ter o Segovia na esquerda, o Segovia que tá voltando, mas não sei se vai estar pronto para jogar no início de abril. A gente não tem, né, um jogador. O Pablo também poderia jogar aqui,
só que certamente ainda não estará disponível. Aí você tem o Cauã, né? E você tem o Jefferson. Mas vamos lá, né? A gente também não tem que pensar só nesses primeiros jogos. Vamos pensar mais para frente. Você pode ter essa zaga aqui, ó, reserva, que eu acho até melhor do que botar o Bastos. Pablo e Segovia. Acho que se a gente tivesse uma zaga dessa 4, 5 anos atrás, antes da SAF, a gente ia estar feliz da vida. Falou, caraca, que zaga foda, que zaga foda. Mas beleza. Aí, volante. A gente pode ir com o Gregory. Olha só, Gregory, Tietê e aqui o Oscar Romero. Aí nas pontas a gente bota o Jefinho na esquerda, o Savarino na direita e aí tem que ser o Janderson no ataque. Ou seja, irmão, é um baita time reserva, cara. Olha só esse time reserva. Esse time reserva é melhor do que muitos times que a gente montou nesses últimos anos. Então, inclusive times que chegaram até ir para Libertadores com o Botafogo, times cadelo. Acho que o único que destoa nisso tudo é o Janderson, concorda? Olha, depende do que você considera destoa. Se for um jogo normal, no meio ali do Campeonato Brasileiro, e aí o Tiquinho não vai poder jogar, você bota o Janderson, eu acho que não compromete. Agora, se você precisa do Janderson, o Tiquinho se machucou, você está nas quartas de final da Libertadores e aí vai de Janderson, aí é complicado. Por exemplo, assim, o Botafogo joga contra Atlético Goianiense no Newton Santos e depois tem um jogo da Libertadores. Bota o Janderson e passa batido, né? Passa batido. Até ver aqui esse jogo do Atlético. Por exemplo, aqui, ó, o Botafogo joga contra o Juventude antes da partida contra o Universitário. Então, assim, não tem necessidade de botar o Tiquinho contra o Juventude, já que você tem uma partida no meio da semana. É óbvio, tem que ver a questão física. Você não tem viagem, de repente pode até botar o Tiquinho para jogar uns 60 minutos. Mas se quiser poupar, você tem o Janderson, que eu acho que nesse tipo de jogo, com esse time, com esses caras, porque uma coisa é jogar Janderson, Zé Gatinha e esses outros jogadores juntos. Outra coisa é você ter na esquerda o Jefinho, que vai te dar uma bola, que vai colocar você na cara do goleiro. O Savarino, a mesma coisa, tem essa mesma habilidade. O Oscar Romero, que pode. O Hugo, que cruza muito bem, tem dado várias assistências, pode dar um cruzamento açucarado para o Janderson. Eu acho que nesse tipo de situação ele não compromete. Então, para vocês verem, esse aqui é o time reserva do Botafogo. E agora falando não só de um time, né, de um jogador, mas falando do time. Né? Se você for pegar, né, o Atlético Goianiense com esse time, olha só os jogos que a gente tem pelo Brasileiro. Atlético Goianiense, Juventude em casa, Bahia em casa, Fortaleza fora, e aí tem Botafogo e Fluminense e tem Grêmio e Botafogo. Mas assim, esses jogos aqui, Atlético Goianiense, Juventude, Bahia em casa, Fortaleza fora, porra, esse time pode até perder, mas ele faz jogo duro, hein, Joaquim? Eu acho que se for em casa tem que ganhar. Não significa que vai ganhar, mas eu acho que deveria. Eu acho que se a gente fizer uma análise do Botafogo aí, pega os últimos 15 anos do Botafogo, a gente jogou muito Campeonato Brasileiro com times bem piores do que esse Bem time aí pior. reserva. E ganhava desses times em casa. Né? Juventude tem sido uma pedra no sapato, mas assim, a gente ia pro estádio e falando, porra, tem que ganhar. E às vezes não ganhava. Mas é um bom time. Esse time aí, para mim, é melhor do que aquele time que estreou no Campeonato Brasileiro no primeiro ano de SAF. Né? Que tomou aquele 3-1 do Corinthians. Né? Bem melhor. Bem melhor. E assim, confesso que há muito tempo não vi um elenco tão bom, que ainda tem algumas lacunas. Para mim, o Igor Jesus já tinha que estar aqui, já tinha que ter um reserva. Eu concordo com você, se o Tiquinho se machuca, né, você depender do Janderson por uma sequência de jogos importantes é muito arriscado. Acho que as pessoas vão questionar os zagueiros, esse zagueiro aqui não é tão bom, esse lateral aqui eu não gostei tanto, mas aí eu acho que faz parte do jogo. Né? Você, às vezes, o torcedor acaba idealizando um tipo de elenco que não existe. Se você for perguntar para o palmeirense, ele vai encontrar algumas lacunas no elenco, vai pedir contratações. Se você encontrar um flamenguista, vai ser a mesma coisa. Se você trocar uma ideia com um cara que é São Paulino, ele vai dizer, precisa de um meia, precisa de um... Todo time tá a 2, 3 jogadores da perfeição. Não dá para achar que você vai ter só super craque, né? Vai ter o Maldini e o Baresi na zaga. Não é por aí. E eu acho até que,
falando da corneta que eu fiz pro Walter, eu acho que o Walter é talentoso, eu acho que ele ainda pode dar certo, mas eu acho que a escolha não foi das melhores no sentido dele chegar aqui no início do ano já com a responsabilidade de ser o titular do Botafogo. E ainda mais que o titular em questão ano passado era o Adrielson, que foi para a seleção brasileira. Então, talvez. Precisava de um nome mais pesado, assim. Mais Eu pesado. acho que sim. E eu acho que dentro do que tem hoje no elenco, a hora que ele der sinal de vida aí, o Pablo, né? Que a gente não sabe nem quando volta. A impressão que me dá é que o titular seria o Pablo, né? Não sei. E aí talvez o Walter consiga ter um pouquinho mais de tranquilidade para aos poucos ganhar o espaço dele. Deixa eu colocar aqui agora na tela os jogadores que a gente nem aproveitou, né? Para a gente ver como é que seria esse terceiro time do Botafogo. Deixa eu botar aqui o Tietê volante, o Savarino ponta, Jefinho ponta, o Gregory volante, cadê? Tá aqui. E o Janderson no ataque. Então vamos lá. Ó, jogadores que a gente nem aproveitou. Seria o terceiro time do Botafogo. Raul. Aí o lateral esquerdo, David. Lateral direito, Rafael. Zagueiros. Vou botar aqui o Bastos. E o Cauã. Ou o Jefferson. Pode ser o Jefferson, mas os últimos jogos quem jogou foi o Cauã. Aí você tem como volante. Vamos ver aqui quem que a gente pode colocar. Talvez o Breno com o PK. Tem o Cauê o também. PK, Pode fazer um meio campo assim também. O PK, pode se fazer voltar bem fisicamente, eu acho que é um baita reforço. Mas pensando assim, né? O Breno jogando mais como primeiro volante, e aí você tem um meio campo com PK e Cauê. Ou você pode jogar assim também, né? Tira o Breno, joga com 2 volantes aqui, PK, Cauê, e aí como meia você coloca o Raí. Nas pontas, né, você pode ir com Yarlen na direita e Diego Hernandes na esquerda. Tem muita gente falando, mas o Diego Hernandes é meia, o Diego Hernandes... Meu irmão, eu fui atrás de uma matéria do Diego Hernandes, quando ele foi contratado, e tem um jornalista aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó, o jornalista que está comentando, né, a matéria do GE, quando ele foi contratado. E falaram aqui, ó, finalizador e veloz mais fraco fisicamente. E a gente vê ele com muitos problemas físicos aqui, né? Não de lesão, mas assim, de conseguir se impor, de conseguir jogar. Parece criança jogando com adulto, né? Parece criança jogando com adulto. Mas aqui, ó, canhoto, Diego Hernandes atua preferencialmente como ponta esquerda, posição que tem jogado essa temporada no esquema do treinador Sérgio Branco. Eu vi uma galera aí falando, não, o Diego Hernandes é meia. Lá ele estava jogando como ponto esquerdo. Isso é fofoca mediúnica, a pessoa não tem ideia. Não, negócio não, é porque não tá jogando na posição que ele gosta de jogar. Porra, meu irmão, o problema dele não é a posição que gosta de jogar. Eu acho que a gente, de repente, pode ter problema com o Júnior Santos, que se a gente tirar ele da direita para a esquerda para colocar o Luiz Henrique, ele pode não jogar tão bem como ele vem jogando pelo lugar que ele está acostumado. Mas eu acho que o Diego Hernandes, a questão não é o posicionamento. Não é. Essa parte física mesmo que... Quem fica falando isso parece você até acredita que assistiu o Campeonato Uruguaio, por exemplo. Tenha santa paciência, né? E na frente aqui o Matheus Nascimento. Então, olha só o time do Botafogo. Esse é o terceiro time. Raul, Rafael, Bastos, Cauã e David. Cauê, PK, aqui o Yarley na direita, o Diego Hernandes na esquerda, o Raí centralizado e o Matheus Nascimento. É um time bem mais fraco, mas eu acho que aqui você tem jogadores que podem entrar nos jogos, cara, super tranquilamente. O Yarlen eu queria ver mais vezes com a camisa do Botafogo. O Rafael, se estiver bem fisicamente, eu quero que ele esteja no banco de reservas e jogue algumas partidas. O Bastos pode entrar. O PK, eu acho que tem potencial, se conseguir se recuperar, de até ser titular do Botafogo, né? A gente não sabe como que ele vai voltar depois da lesão. O Cauê é um cara que eu quero ver jogar mais vezes. E aí tem esse aqui, o Diego Hernandes, o Raí, o Matheus Nascimento, que eu acho que não vão ter muito espaço. Mas, pô, esse é o nosso terceiro time, cara. Se fosse 5 anos atrás, esse aí seria o segundo time, com alguns desses fazendo parte do primeiro time, né, Joaquim? É verdade. E tem muito a ver com o que eu falei num vídeo recente aí, de que a gente vai precisar dessa garotada aí
do Diego Hernandes, dos meninos da base, né, do Raí, do Yarlen, porque a gente vai precisar dos reservas dos reservas. Não vai bastar ter os reservas, porque vai ter momento que a gente vai precisar rodar todo mundo. Não vai ter nem os reservas, vai ter que usar o reserva do reserva. Por isso que eu sou a favor de não sair emprestando todo mundo, sair mandando o Diego Hernandes para o Molenbeek, o Yarlen para o Cuiabá, porque eu acho que a gente vai precisar. Deixa eles ali no elenco, deixa eles vivenciando com esses caras. Porra, deve ser muito legal para eles. Pô, tá no mesmo elenco que Luiz Henrique, que Tiquinho Soares. Em algum momento vai precisar. A temporada esse ano vai ser muito pesada. Repito, ano passado a gente jogou a Sul-Americana de sacanagem. Esse ano não dá para jogar Libertadores de sacanagem. É brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores jogando sério. Então vai ter algum momento que esses caras vão ter que entrar. Eu discordo nesse ponto, eu emprestaria, porque eu acho que, apesar de você estar convivendo com jogadores de alto nível, você estar disputando competições importantes, isso ser legal para a sua evolução, eu acho que mais do que isso, eles precisam de minutos, eles precisam jogar. Eu não emprestaria a todos, eu não emprestaria o Yarlen, porque ainda tem idade para jogar o Brasileiro Sub-20 e pode estar aqui, joga no Sub-20, depois vem no banco de reservas em alguma partida e tal. Mas o Diego Hernandes eu acho que ele não vai ter minutos jogando o Campeonato Brasileiro com a camisa do Botafogo. Então eu ativaria o protocolo Criciúma, o protocolo Juventude, qualquer protocolo desses, porque não vejo ele com minutos aqui. O Matheus Nascimento é outro cara que eu emprestaria também, talvez não agora, porque o Igor Jesus não chegou, mas no meio do ano, certamente, você ter o Tiquinho, o Igor, o Janderson, o Matheus como quarta opção não ia entrar nunca. Mas, enfim, a questão aqui para ser analisada era: o Botafogo tem elenco para suportar essa maratona? Eu acho que sim. Agora, pode dar tudo errado, né? Você tem que também ter sorte, questão das lesões, suspensões, coisas que acontecem no futebol e fogem do controle, dependendo do jogador. Eu acho que tem uma posição que, porra, se o cara não tiver bem, a gente tem chance de se ferrar bonito, é a de centroavante, que é o Tiquinho Soares. Se ele não tiver bem, se ele não tiver 100% nos meses de abril e maio, o Botafogo vai ficar numa situação bem ruim, apesar de ter um elenco robusto, um elenco tão forte como a gente já não via, como a gente talvez nunca tenha visto nas nossas vidas. Mas tudo vai depender também do técnico. Então, assim, a gente tá falando das peças. Peças tem. Mas aí você contrata como treinador Pedro Depp. Porra, eu vou rebaixar o Botafogo de Futebol Regatas, né? Contrata Joaquim Marques. Porra, vai cair direto ali pra Série B. Mas se trouxer um técnico bom, de verdade, técnico pesado, com essas peças aí, nem precisa nem ser o Guardiola. Não precisa nem ser o Guardiola. Traz um português desse aí que estão comentando. Não, você falou pesado, eu já me permiti sonhar alto. Falou o Guardiola. Se você trouxer um técnico pesado desse, cara, ele tem peças para fazer um bom trabalho e conseguir suportar essa maratona, coisa que anos atrás a gente não tinha a menor possibilidade. Dá pra fazer um exemplo muito claro disso, 2007, que a gente chegou em algum momento a sonhar que ia ser campeão brasileiro. Até a metade do campeonato ali a gente estava disputando no topo da tabela com o São Paulo. E aí você teve o Zé Roberto, o problema com o Zé Roberto, né? Até de questão disciplinar e tudo. E teve o doping do Dodô, quer dizer, desandou a maionese. Não tinha ninguém, não tinha peça. Desandou, então são questões que fogem ao controle do time. Assim, pô, mas o cara não tinha caiu doping, hoje a gente tem. O outro, questões disciplinares, aí não sei quem se machucou. Deixa eu até, peraí, rapidinho, bater na minha madeira da sorte. Que agora não vai acontecer nada. Agora vocês estão super tranquilos depois que eu bato na madeira da sorte. Não agora tem caô. Elenco aprovado com a ressalva do centroavante, tá? Centroavante é foda. O resto poderia ser melhor em algumas posições? Poderia. A zaga poderia ser melhor? Poderia. Mas aí também acho que, né, aquele elenco que a gente idealiza, que é muito difícil de você conseguir alcançar. O Flamengo tem problemas, o Palmeiras tem problemas. Eu estava vendo outro dia aí a torcida do Flamengo reclamando pra caramba. O Pedro foi vaiado, o Luiz Araújo é cornetado. Assistiu o Fla-Flu, o Mauro César Pereira cornetando o Luiz Araújo como se fosse um torcedor mesmo. Né? Ele a voz da torcida do Flamengo. Mas você vê que, né, todo mundo está insatisfeito. É assim que funciona o futebol brasileiro.
mas eu acho que dá para passar por essa tempestade sem grandes danos. Vamos ver, né, o que o tempo vai mostrar para a gente. Joaquim, muito obrigado. Antes de você dar o seu bom dia final, boa tarde final, sei lá, não sei nem mais que horas são, tô perdido. Galera, deixa o like, gostou da resenha, deixa o like, se inscreve, ative as notificações, faça todo esse pupurri aí. Estamos chegando aos 57.100 e a gente depende de vocês. Valeu? Valeu, Joaquim. Um grande abraço. Valeu, grande abraço, bom dia aí.